Salve família! Hoje a gente tá começando um novo projeto chamado Reactsvini. Então esse é o primeiro vídeo do novo canal meu. E a gente vai analisar, mano, um conteúdo. Vocês estão ligados que eu amo Jujutsu Kaisen. E a gente vai reagir a um conteúdo incrível de um vídeo essay, um vídeo de ensaio muito denso, muito profundo, que aborda o seguinte: quando o autor cria um problema. E o problema é, obviamente, Satoru Gojo. Mas vamos já dar uma moral pro Inferno de Dante, que é um cara muito talentoso. É um canal, vocês podem ver que eu já sou inscrito. Já vou deixar o like também, fortalecer o conteúdo que eu acho insano. E vamos voltar pro comecinho aqui e acompanhar esse vídeo. Fazer um react aqui com a gente. Bora! Eu já falei algumas vezes nesse canal da importância do personagem. E como muitas vezes, esse conceito é o mais celebrado pelas pessoas. Muitas até consideram que obras permanecem até hoje por causa de seus personagens. E dentro desse escopo nós temos os personagens principais, protagonistas, vilões, blá blá blá. Mas há aqueles personagens que se tornaram tão populares que se tornaram a face da obra, superando até mesmo o protagonista e o seu grupo. Ou às vezes o personagem nem é tão popular assim, mas ele é muito relevante pra história e pra lore daquele universo. E às vezes é um personagem que engloba essas duas coisas. E nós sabemos o... Ponto. Ponto. Assino embaixo. Eu acredito que todas as tramas, elas são movimentadas por personagens. Claro que tem vários estilos de roteiro, vários estilos de escrita, vários estilos de história, mas quando você não tem um personagem bom, carismático, você perde muito. Então, sim, os personagens são mais importantes. E dentro dos personagens, existem alguns personagens tão cativantes que superam até o protagonista. Mano, quer ver um exemplo? Bom, o Deco, do My Hero Academy, tá ligado? Boku no Hero lá. O All Might é muito mais interessante que ele. Muito mais interessante que ele. E no caso do Itadori, o Satoru Gojo. Mas vamos continuar a análise dele aí. quão difícil é concluir o arco de um personagem tão importante, tão trabalhado na mente dos telespectadores / leitores. Afinal, sempre vai ser muito difícil agradar todo mundo, agradar a maioria das pessoas. Vai ter alguém que não vai curtir como o fim daquele personagem se deu. E é por isso que esses personagens importantíssimos têm um final que se revela tão fundamental para o andamento e fidelidade daquela obra. No mundo dos animes e mangás, isso tá longe de ser uma novidade. A gente sempre vê personagens muito populares ou muito importantes tendo conclusões meio esquisitas. Claro que um texto muito bem elaborado, mas o cara me mete logo a Demeris e o Madara, né? Dois finais horríveis, horríveis. Tô curtindo, esse maluco é brabo. Porém, um exemplo recente que eu acho que engloba tudo o que eu falei na introdução é ninguém mais, ninguém menos do que Satoru Gojo, mais honrado. E hoje iremos falar como esse personagem se Ele falou a mesma coisa que eu. problema para o andamento de Jujutsu Kaisen. E atenção, esse vídeo aqui não é um vídeo de análise onde eu vou dissecar o personagem do Gojo e falar sobre ele, e sim falar tecnicamente dele na obra, aliado com fatores externos, enfim. Além de que esse vídeo terá spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen, mas eu vou avisar quando eu for falar eles, ok? O mundo de Jujutsu Kaisen é um mundo normal, é o mundo que eu e você vivemos, sendo que ele tem uma peculiaridade. Na região do Japão existe uma sociedade à parte que lida com o lado paranormal, o lado das maldições. Para lidar com essas criaturas foram inventados os feiticeiros Jujutsu, ou os xamãs, pessoas que treinam e dedicam suas vidas a erradicar as chamadas maldições e fazer com que o mundo real nunca se exponha a esse lado desconhecido. E isso que ele falou realmente do Jujutsu Kaisen ser o nosso mundo como o mundo real é muito interessante pelo fato do que realmente ele tem toda a base real, a mesma geografia do mundo, tá ligado? As mesmas lendas, o mesmo folclore, e dentro disso tem uma sociedade secreta, tá ligado? Que são os feiticeiros Jujutsus, que combatem a maldição para deixar tudo estabilizado. Mas claro, isso daí é abordado lá no Jujutsu Kaisen como maldição praticamente só no Japão, né? Então, pra gente, ó, ema, pelo menos até a primeira metade do anime. essa sociedade é regida por várias pessoas de vários backgrounds diferentes, sendo que há a existência de vários clãs que historicamente e tradicionalmente fazem parte, né, da proteção da humanidade contra as maldições. Além disso, o universo de Jujutsu Kaisen ficou bastante famoso por ser um mundo que imita muito e se inspira muito, né, em Battle Shonens clássicos, no famoso anime de lutinha. Mas Jujutsu Kaisen, ele promete ser mais cru, meio que uma fusão entre shonen e seinen, se englobando no gênero que é muito famoso atualmente, né, desses shonens mais pesados, que nem Chainsaw Man, aonde não só vai ter mais sangue e vísceras, como também explorar tramas e histórias um pouco mais profundas e pesadas, além de promover o conceito de que ninguém está a salvo. Só pra dar uma reforçadinha aí, o shonen, basicamente, claro, a audiência dele com certeza tá ligado,
mais adolescente, o seinen é um pouco mais adulto, então ele vai abordar mais violência, mais sexualidade, é como se fosse uma classificação etária, tá ligado? Só que tá rolando algumas paradas depois do Tokyo Ghoul e alguns outros animes, alguns outros mangás, que tipo realmente tá trazendo uma parada mais gore, mais visceral pro shonen. A Shonen Jump tá fazendo isso, então tipo, isso tá ficando cada vez mais normal, tá ligado? Vamos lá. Qualquer personagem pode morrer. Afinal, a sociedade de Jujutsu é crua e cruel, e não é porque o público ama um personagem que ele vai ter a famosa armadura do protagonismo e vai fugir de qualquer situação de vida ou morte. E esse aspecto de Jujutsu foi um dos grandes fatores que fez ele ser tão popular. E a história começa quando vemos um jovem chamado Itadori Yuji sendo exposto a esse mundo paranormal e ingerindo um objeto amaldiçoado conhecido como o Dedo de Sukuna, o que fez com que ele fosse possuído pelo próprio Sukuna, o Rei das Maldições. Uma figura que existiu há muito tempo atrás, ele era um feiticeiro, mas ele se metamorfoseou em maldição e foi se modificando com o tempo. Ele é um bizarro, a criatura mais forte da Terra, e agora esse garoto tá sendo possuído continuamente por ele. E nesse momento, quando... Detalhe, tá? Essas questões de religião mesmo, espirituais, digamos assim, elas existem realmente no Japão. Eles têm objetos que espantam espíritos, ele tem esse lado shintoísta todo que realmente é bem parecido com... Claro, sem nenhum dedo mumificado, tá? Mas, por exemplo, o próprio Sukuna existe na mitologia deles. O próprio Sukuna. Na verdade, que é um spoiler, Susanoo Oda Madara é o Sukuna, tá? Interessante isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui a parada. Quando o Yuji tá sendo possuído por Sukuna, ele vai ser parado por um dos alunos da escola Jujutsu que faz parte daquela sociedade que eu já falei, um garoto chamado Fushiguro Megumi. Sendo que Sukuna é uma ameaça muito maior, o que faz com que o sensei do Megumi chegue pra salvar o dia. E é ninguém mais ninguém menos do que o próprio Satoru Gojo. E rapidamente vemos o quão forte é Satoru Gojo, lidando com esse tal de Sukuna como se ele fosse uma criança. E rapidamente ele consegue neutralizá-lo com muito estilo e muito carisma. Depois desse evento, Yuji é... Detalhe, tá? O neutralizar... Só complementando, porque às vezes pode ter ficado um pouco vago. Na verdade, quem neutralizou, quem conseguiu tirar o Sukuna da jogada lá foi o Itadori, tá? Porque o Satoru pediu 10 segundos para lutar com ele. Então ele consegue realmente controlar, inibir a presença do Sukuna. Então o Satoru sim humilhou ele, espancou ele, tá? Porém, foi o Itadori que suprimiu ele. Essa é a palavra, suprimiu. Só que, claro, né? O Sukuna, ele tava com 1/20 só da força dele. Porque os dedos eram divididos em 20, né? Então, é 1/20. Ali tava fácil pro Satoru, né? Mas mesmo assim mostra muito poder. É absorvido para dentro da sociedade Jujutsu, já que agora ele se torna o receptáculo do Sukuna e os anciões que controlam as coisas querem matar ele, enquanto o Gojo se rebela, vê potencial no garoto e fala que ele pode viver até ele juntar todos os 20 dedos do Sukuna, e aí nesse momento ele matará ele e matará Sukuna de uma vez por todas. E só pra constar, 20 dedos porque o Sukuna, né, na época tinha 4 braços. Então o Yuji no momento só tem uma porcentagem do que era o Sukuna, né, ele só tem o poder de um dedo. Então o Gojo faz meio que esse ato rebelde de não concordar com a decisão dos superiores e deixa o moleque vivo. Com isso, Yuji se torna um aluno da escola Jujutsu e será treinado para ser um feiticeiro Jutsu, com o Satoru Gojo sendo o seu mestre. E depois desse papo todo, o Yuji pergunta pro Gojo: quem é mais forte entre vocês dois, você ou o Sukuna? Gojo diz que se Sukuna recuperar todos os seus poderes de volta, seria um pouco difícil. O Yuji perguntando: você perderia? Né, eu ganharia. Com esse quadro mostrando pra gente a promessa dessa luta que daqui a pouco vai chegar, já construindo o Satoru Gojo como essa pessoa extremamente poderosa. Alguém... O interessante é que o Satoru Gojo, ele primeiro afirmou que ganharia. E sim, ele ganharia. Se o Sukuna não tivesse em uma outra condição que ele realmente não esperava. Por exemplo, o Sukuna base no auge contra o Satoru. Satoru ganharia. Não tenho dúvida disso. Porém, não vai ser a realidade. Ele com certeza vai abordar isso no vídeo aí. Mas tem um outro ponto. Esse auto de rebeldia do Satoru é porque ele realmente é um alicerce do mundo Jujutsu. Então ele é inigualável em termos de força. Então ele pode se dar a esse luxo de fazer o que ele quer. Então, na real mesmo, é quase um protocolo que ele está seguindo a Academia Jujutsu ou Alto Escalão Jujutsu, porque a grande verdade é que ele tem poder para fazer o que ele quiser. E creio eu que ele vai ser abordado, porque esse é o real problema do Satoru Gojo.
alguém que se garante perante ao rei das maldições. Então agora conhecemos esse personagem, um personagem extremamente carismático e poderoso, além de ser, né, o mestre do protagonista, mas o que é muito legal no Gojo é que ele não é o arquétipo mestre convencional. Afinal, é um pouco sádico você treinar um moleque pra ele comer os dedos e o corpo dele tá preparado pra receber todo aquele poder e depois matá-lo. Mas esse ar de mistério no personagem e imprevisibilidade faz ele ser tão charmoso. E a relação de Gojo e Yuji rende cenas maravilhosas, como por exemplo quando o Gojo se encontra com a maldição Jugo, uma maldição extremamente inteligente e extremamente forte. Com a gente vendo com essa luta como os poderes dele são de fato. Com ele tendo basicamente uma barreira que protege seu corpo chamada de infinito, na qual é um conceito muito foda. Quanto mais perto você chega do inimigo, mais devagar você fica, a ponto que você nunca irá chegar nele de fato. Os poderes do Gojo são muito fodas, envolvem relatividade, coisas mais metafísicas, e isso é muito bem feito no personagem. Então em determinado momento, ele simplesmente se teleporta, busca o Yuji treinando e volta pro Jugo pra ensinar ele o conceito de domínio de expansão. Gojo é um personagem que é muito parecido com o Hisoka ou o Oki de Kingdom. Ele é esse cara que o autor escolhe para explicar conceitos de uma forma não usual, ao mesmo tempo coerente. Uma coisa É muito interessante realmente que ele... Aliás, o Gegeki Utami utiliza não só o Satoru Gojo, como o próprio Jujutsu Kaisen todo, como um jeito de experimentar coisas novas, né? Então ele realmente traz muitos conceitos diferentes. E apresentações diferentes, com personagens e estilos diferentes, como o próprio Satoru Gojo, mostrando a expansão de domínio na prática, sem teoria, sem essa coisa maçante. E isso é interessante, mas o próprio Satoru Gojo, como mestre, ser um pouco fora do padrão, me lembra muito o próprio Kakashi. Que ele é fora do padrão, por quê? Porque ele acredita que a sociedade não precisa de mais alguém, mais pessoas seguindo regras. A gente tem que sair um pouco disso. A gente tem que ser original, talvez criativo, e ter uma postura, uma postura ética diferente do que a maioria está pregando. É bem interessante. E dito isso, ó, mano, se liga como que esse cenário aqui tá bacana. Olha só a parada. Vagabond, mangá irado, Hisoka, se eu não me engano aqui é o Joy do Yu-Gi-Oh, tá? Ó, Crocodile, Barba Negra, Zoro, o próprio, o Marco, né? Caraca, o Marco do Barba Branca. E aqui o Akira, mano, que é simplesmente uma das melhores animações de todos os tempos. Um clássico. E Ghost in the Shell, que, pô, Ghost in the Shell, ele é tão influente que ele influenciou praticamente a criação do Matrix. Mano, o maluco tem bom gosto. Fora o gato da Alice aqui, se eu não me engano é ele, né? coisa é mostrar, por exemplo, o Yuji na escola Jutsu aprendendo sobre domínio de expansão e um professor ensinando ele a isso. Outra coisa é o Gojo, com o jeitão dele, buscar o Yuji teleportando e mostrar na prática o que é isso de fato. Ele é esse tipo de personagem onde há a brecha de explicar esses conceitos de uma maneira mais divertida, mais dinâmica. E nessa cena nós vemos, né, o auge do seu poder com ele mostrando seu domínio de expansão, né, deixando todo mundo bem molhadinho, com esse olhinho azul e essa carinha de gato. Pense no homem bom, hein? Satoru Gojo. Mas ele mostra o domínio de expansão, né? O vazio infinito, que basicamente faz que a pessoa derreta o cérebro e cague na calça. E depois disso, mostrando ele simplesmente decapitando a cabeça do Jugo de uma maneira bem perturbadora, o que é importante. Porque essas ações mostram pro público que esse personagem, ele não é bonzinho. Não é porque ele tá do lado bom que ele é 100% mocinho. Ele é um cara excêntrico e meio perturbado. E isso ajuda ele ter esse aspecto de uma pessoa tão poderosa que ele é um pouco descolada, que não tem tanta noção da sua força assim e que, caralho, será que eu chego perto desse cara? Outro momento importantíssimo. Só fazendo uma outra aspas aí, é o seguinte, o Satoru Gojo ele é tão forte e ele tá num nível tão diferente que ele mesmo, por ser um divisor de águas, por mudar completamente a balança de poder do mundo Jujutsu, que vai ser mostrado também, creio eu que ele vai abordar isso, ele tá acima quase do bem e do mal, porque o bem e o mal são regras às vezes que ele mesmo pode estar seguindo ou não e ninguém vai fazer nada contra isso. Então, tipo assim, ele sai daquele bem e mal de sociedade e ele vai com uma bússola moral direta do poder, da visão dele e do próprio coração dele. Isso é muito interessante, porque às vezes ele faz coisas realmente questionáveis, só que na concepção dele são coisas honestas, justificáveis ou até generosas. E, o fato dele ter um nível de poder tão absurdo para ele definir o que é certo e errado é, tipo, absurdo. Mostra uma profundidade extrema. E isso também mostra o quão sozinho ele é nesse mundo. Principalmente depois que o Geto foi de arrastar pra cima.
pra gente entender a extensão do poder e fama que o Gojo tem dentro da sociedade Jujutsu é no festival de intercâmbio, onde a escola Jujutsu de Tóquio, ela faz meio que uma luta contra a escola de Kyoto. Mas esse festival sai do controle, as maldições atacam esse local, e quando a gente tá tipo, caralho, meu irmão, fudeu, cara, a galera vai morrer. Do nada, a gente vê pairando no céu, Gojo vendo tudo de cima e decidindo qual é o lugar melhor pra ele atuar. Então vemos ele simplesmente teleportando pra frente de um cara que tava dando uma canseira no diretor da escola de Kyoto, e ele simplesmente transforma o cara em uma massinha, e depois ele vai onde o protagonista e o Aoi todo, que é outro personagem, estão, simplesmente destrói a floresta que eles estavam lutando com uma facilidade bizarra, mostrando, né, a sua gloriosa técnica, o roxo, onde ele junta suas outras técnicas, azul e vermelho, uma pra repelir e outra pra atrair, em uma coisa só. Ele ser uma figura poderosa, com poderes muito legais, ao mesmo tempo que extremamente carismático, tanto na sua estética quanto nas suas ações, fez dele simplesmente a maior sensação dos mangás e animes da nova geração. Mesmo que você nunca tenha visto Jujutsu Kaisen, você já viu esse cara e confundiu com o Kakashi, mas ele é simplesmente o personagem mais popular dessa obra, superando e muito em votos de popularidade todo o, entre aspas, elenco protagonista, que seria o trio principal, né, Yuji, Nobara e Fushiguro. Do nada, nós paramos de acompanhar os protagonistas, né, o trio principal, e vamos para um arco que explora o passado de Satoru Gojo, Suguru Geto e os feiticeiros das gerações abaixo do Yuji. Eu adoro esse arco, acho ele extremamente bem feito, na qual mostra a transformação da psique do Suguru Geto e a evolução do Gojo como personagem e como ameaça. Mas o ponto desse arco que eu quero tratar aqui é o seguinte: Geto e Gojo, como feiticeiros Jujutsu, estão protegendo uma garota muito importante para a sociedade. Por causa disso, a cabeça dela entra em prêmio no submundo criminal dos feiticeiros, e um mercenário do mundo Jujutsu está por trás de tudo isso. Um homem chamado Toji Zenin. Um cara que não tem um pingo de energia espiritual, o que faria ele ser um ser humano, porém ele é uma pessoa que fez um pacto na qual lhe transformou em um super-homem da vida. Ele é... Não que ele tenha feito um pacto, exatamente. Ele já nasceu com essa restrição celestial, digamos assim. Não foi opcional. O corpo dele não tem nada de energia amaldiçoada. Em conjunto, graças a essa restrição celestial, ele tem aptidões e habilidades super-humanas, e fora isso ele não emana nada de energia amaldiçoada, ou seja, ele é praticamente invisível no mundo que é gerido por energia amaldiçoada. Ele realmente é overpower pra caramba, mas ele é o contrário do que seria um feiticeiro Jujutsu. alguém que tem habilidades físicas muito fora do normal. Então estamos falando de um cara absurdo de forte e rápido, na qual nenhum feiticeiro consegue rastrear, já que ele não tem energia espiritual nenhuma. Ele é um fantasma bombado, além de ser o pai de um dos protagonistas, o Megumi. E todo o plano do Toji envolvia exaurir ao máximo as capacidades físicas de Satoru Gojo, deixar ele cansado. Ele basicamente fez com que eles toda hora tivessem que ficar em alerta, fazendo com que o Gojo tivesse, né, que ativar suas habilidades a todo momento, dias e dias seguidos sem dormir. E no momento que eles finalmente chegam na escola com a garota, eles vão entregar essa garota e a missão deles acabou. Gojo se sente seguro, afinal nenhum mercenáriozinho vai conseguir entrar na escola. Quando ele desativa aquela barreira infinita que ele tem pelo corpo, ele é perfurado por Toji, que esperou pacientemente até esse momento. A galera consegue fugir na confusão e eles têm o seu primeiro confronto. E a relação desses dois mostra o quanto Satoru Gojo já era alguém muito importante para a sociedade Jujutsu. Ele foi visitar o pequeno Gojo dos Seis Olhos, que estava causando um grande alvoroço na sociedade Jujutsu na época. Eu não falei até agora, mas Satoru Gojo, ele possui uma habilidade inata do seu clã chamada de Seis Olhos, que possibilita ele ter esse poder da relatividade do infinito, né? Uma habilidade extremamente apelona e que só pessoas do clã dele podem ter. Então, só uma observaçãozinha, tá? Eu vou complementar a informação que ele mandou aqui. Na verdade, ele possui duas habilidades. Um que é o Mukagen, né? Que é o infinito. E isso é toda gerenciamento praticamente físico de retração e atração e algumas outras habilidades, tá ligado? Que ele tem. Por exemplo, o infinito, que é aquele campo de força que ele tem, nada mais é do que uma zona de desaceleração que quanto mais perto você tá do Satoru Gojo, mais lento você fica, ao ponto que você fica tão lento, que você nunca vai conseguir atingir ele. Então isso daí gera como se fosse uma barreira física, digamos assim. Só que essa manifestação é uma habilidade de Satoru Gojo. Agora, os Seis Olhos é uma outra coisa, que é inspirado nos Seis Mundos do Buda, do budismo, e também o olho que tudo vê do budismo, que, tipo, faz literalmente com que ele enxergue os mínimos detalhes de tudo, incluindo de resquícios e energia amaldiçoada, fazendo com que ele consiga manipular a energia amaldiçoada a níveis atômicos. E isso refina muito o Mukagen. Ou seja, ele faz com que o Mukagen seja utilizado à perfeição, que seria impossível sem os Seis Olhos. Em conjunto,
em conjunto, ele também não gasta quase nada de energia amaldiçoada. Isso é absurdo. Vemos que o pequeno Satoru Gojo olha pra trás e o Toji fica impressionado com a perspicácia desse moleque. Foi a única vez que uma pessoa notou minha presença enquanto eu a seguia por trás. Mano, você tá entendendo isso? Isso daqui é absurdo, porque o cara era um fantasma, o cara não tinha presença amaldiçoada. E por mais que o Satoru Gojo tivesse uma percepção aflorada graças aos 6 olhos e também a energia amaldiçoada que ele consegue identificar, ele conseguiu sentir a presença de um fantasma. Mano, isso daí é insano. Ou seja, ele conseguiu sentir a presença do Megumi Fushiguro, ele provavelmente tem uma onisciência 360 graus até de objetos. É absurdo isso. E então, o Toji Fushiguro só conseguiu transpassar isso daí porque realmente levou o Satoru Gojo à exaustão. Muito, muito bem pontuado, mano. Mostrando que desde criança, esse garoto já é um problema. Porém, apesar de tudo isso, o planejamento do Toji funciona e com Gojo exaurido, Toji pega uma arma específica na qual ele sabia que conseguiria furar o infinito de Gojo. Afinal, ele estudou cuidadosamente esse cara e então ele consegue deixá-lo à beira da morte, superando o que seria o feiticeiro mais forte de todos. Ele chega lá, mata a garota, fode com a missão do Goto e do Geto e depois, quando ele recebe pagamento pelas pessoas que contrataram ele, que queriam a morte daquela garota, ele tá indo embora e na frente dele aparece Satoru Gojo. Essa primeira missão do Toji Fushiguro é como se fosse Batman vs Superman, tá ligado? O Toji vence por estratégia. Estratégia e planejamento. Incrível. E ele tá completamente pirado e virou Coringa depois dessa experiência de quase Falando em quase Batman. morte. E rapidamente vemos que ele tá diferente. Com ele agora flutuando no ar, ele diz a famosa frase: ao longo do céu e terra, eu sou o honrado. Tudo o que estou sentindo agora é o prazer desse mundo. Depois de quase ter morrido, ele se tornou um com a sua habilidade dos 6 olhos e alcançou um patamar nunca antes visto, tendo o seu despertar. Inclusive, eu adoro como essa luta é feita no anime. Pra mim, é uma direção impecável que eles fizeram, mostrando ali o Toji preparado pra atacar, mas sempre com ele pensando, tem algo de errado. Esses cortes bruscos, unido com todo o pensamento que o Toji tá naquele momento, aliado obviamente com a animação, torna esse momento muito mais assustador vendo pela perspectiva do Toji. Então nós vemos pela primeira vez o jovem Gojo usar a sua habilidade do roxo em cima de Toji Zenin, o matando e com esse ataque, esse despertar, angariando o título aí sim do feiticeiro mais forte do mundo. Ele já era o feiticeiro mais forte do mundo justamente pelo Toji Fushiguro não ser um feiticeiro, né? Mas é interessante porque após ele quase morrer, porque o Toji Fushiguro praticamente mata ele, ele ativa uma coisa que ele não conseguia ativar antes, que é a energia reversa, que é como se fosse a energia positiva da amaldiçoada, que é basicamente multiplicar energia negativa vezes energia negativa, como se fosse uma continha matemática básica. E com isso, e com toda essa percepção, já que ele despertou, ele chegou no nirvana dos 6 olhos, tá ligado? Ele conseguiu manipular a energia azul, que é a de atração, e a vermelha, que é a de retração, e juntar as duas tão minuciosamente, tipo assim, equilibradamente, que tipo desenvolveu o roxo. E o roxo é basicamente um vácuo. O vazio roxo, ele é um vácuo que destrói e tritura tudo da existência. Assim, ali não tinha como, tá? Só que o instinto animalesco do Toji já tava avisando, mano, sai daí que vai dar ruim, vai dar ruim. Só que ele acabou não ouvindo, né? Mas cena épica no mangá e no anime. Cena épica. Esse arco foi muito importante porque mostrou o passado do Gojo, as relações que ele nutria e o momento de seu despertar. E o público ver o passado daquele personagem e entender ou ter uma dica do porquê ele faz o que faz, o porquê ele é assim, é muito importante pra tirar o Gojo desse patamar do cara carismático e poderoso. E agora a galera começar a experienciar ele como um personagem com camadas, de fato. Eu não tô falando que pra um personagem ser complexo ele tem que ter um passado, coisa do tipo. Mas vemos e convenhamos, é algo que ajuda bastante o nosso entendimento completo do personagem. Então agora ele passa de um personagem extremamente popular pelo seu poder e pelo seu carisma, e agora a popularidade dele aumentar ainda mais pelo o que ele é como personagem com camadas. Porém agora entraremos, pra mim, no melhor arco de Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. Esse é o arco que mais mostra aquilo que eu falei no início, o mundo dos feiticeiros de Jujutsu ser um mundo cru e cruel, onde ninguém está salvo. E esse arco, mais do que nunca, exemplifica o que é Satoru Gojo para esse mundo. Nós vemos que o time das maldições fez um puta do planejamento, cobriu Shibuya inteiro cheio de inocente e vai dar uma merda grande. E nesse momento vemos Gojo indo pro metrô,
onde tem mais concentração de pessoas, e lá ele já começa lidando com uma das maldições mais fortes do time, que é a Hanami, e ele mata/exorciza ela de uma forma sádica. E logo depois ele percebe que ele caiu na armadilha das maldições, onde esse grande número de pessoas vai ser completamente exterminado se ele não agir rápido. Então, para isso, ele toma a decisão de abrir o seu domínio de expansão vazio infinito por alguns milissegundos, fazendo com que todo mundo fique travado no lança, mas pelo menos o cérebro deles não sai pela orelha. E nesse momento ele aproveita para ser o Flash e matar todas as maldições que iam matar os humanos. E para isso, obviamente, que ele alcança o seu limite, né? Afinal, ele foi o Flash. E vemos que tudo isso foi um plano do Sugrugeto/Kenjaku de fazer o mesmo que o Toji em um período mais curto de tempo. Kenjaku fez ele estar em uma situação que, para salvar as pessoas, ele teria que se exaurir ao máximo. Nesse momento... Mano, vamos lá, vamos por parte. Incrível essa conexão do planejamento estratégico do Toji com o Kenjaku. Cara, incrível. Queria dar 2 likes no vídeo, tá ligado? Sensacional. Eu nunca tinha pensado disso. E tipo assim, realmente foi o mesmo plano. Só que, cara, o Toji queria matar. O Kenjaku não, ele queria selar. Por que selar? Porque ele sabe que se o Satoru não fosse morto, alguém dos 6 olhos ia... Algum usuário dos 6 olhos seria renascido. Então, porque ele reencarna, né? Essa habilidade reencarna no próximo, como se fosse o Avatar. Lembra a lenda de Aang? É tipo isso. Mas um ponto legal é que a primeira maldição que ele eliminou aí foi o Hanami, né? Que é a maldição da nível especial da natureza. E é um espírito da natureza. Então ele foge até um pouco de só uma simplesmente maldição. Mas o que eu gosto é do Hanami. Hanami, a tradução em japonês, significa ver flor. Isso daí, mano, é de um conceito da época dos samurais, onde, tipo assim, os imperadores e muitas outras pessoas sentavam embaixo de... Antes era ameixeira e depois virou cerejeiras, que é flores de sakura, e viu o desabrochar delas, que é breve, né? Eu acho que é uma semana durante um ano todo, e comparavam aquilo com a efemeridade, a velocidade de uma vida passageira. É muito bonito isso. Isso tem várias conexões com samurais e tudo mais. E isso, você admirar essa flor nessa época, se chama Hanami. E justamente o espírito, uma maldição da natureza. Meu, é muito bonito isso. Muito legal esse conceito. Só queria não deixar passar batido. Momento, para concluir seus objetivos, eles têm que tirar o feiticeiro mais forte de cena, e com isso, eles selam ele com um objeto amaldiçoado. Então ele é reduzido a um pequeno bloco bizarro e o selamento está completo. Mas ainda assim, o autor tem que mostrar que esse bicho é foda, e o cubo que tá selando ele pesa muito e simplesmente é enfincado no chão, mostrando que ele ali dentro tá bem de boa e tá pouco se fudendo. Que seja, no fim, tudo vai ficar bem. Eu tenho fé em todo mundo. Mostrando aí os 3 principais, porém o mais cômico aqui é que não era pra ele ter fé em todo mundo, porque sem ele, literalmente, todo mundo morre. A ausência de Satoru Gojo não é simplesmente tirar um cara forte do time inimigo, é tirar a fundação da sociedade Jujutsu. A força dele não era só simplesmente uma a mais, era o que representava tudo aquilo. Toda a imponência dos feiticeiros Jujutsu só existem com a existência desse homem. E agora que ele tá selado, as maldições fazem a festa. Porém, o que exemplifica muito bem o que é Satoru Gojo para a sociedade Jujutsu é em um flashback de 2 feiticeiros Jujutsu criminosos que tinham se juntado às maldições pra fuder, né, a galera da escola e os feiticeiros Jujutsu profissionais. Vemos então um flashback mostrando o nascimento do Gojo. Satoru Gojo entra em cena, com ele abrindo seus olhos, possuindo a habilidade lendária de seu clã. Nisso nós conhecemos aqueles feiticeiros e o que eles faziam. Uma velha que se metamorfoseava nas pessoas que o alvo amava para chegar perto e matar eles, e um psicopata serial killer que usava seus poderes para se divertir. E vendo esses 2 criminosos da sociedade criminosa do submundo Jujutsu, nós éramos livres. Xamãs ou feiticeiros jutsus estavam ocupados por conta do aumento de maldições. Podíamos ganhar dinheiro livremente se fizéssemos o que era necessário. Nós, usuários de maldição, vivemos como queríamos. Então esses 2 recebem uma pista, que a criança dos 6 olhos nasceu, e a recompensa dela já passou de 100 mil. E isso é dinheiro mais que fácil, né? Matar um moleque. Então nós vemos eles 2 em lugares diferentes, observando onde está a criança dos 6 olhos. Quando eles percebem algo, eles começam a tremer. E a própria criança dos 6 olhos encara eles diretamente, vendo que essa criança é muito mais do que só uma criança. Ele representa o fim dessas pessoas. A força das maldições aumentou com o passar dos anos naquele momento. Eu entendi o porquê. É por causa dele, por causa de Satoru Gojo. É como... Basicamente, vamos por partes. Os feiticeiros Jujutsus do mal aí, eles são chamados de mestre de maldição. O que é um mestre de maldição? A pessoa que mata alguém com habilidades da energia amaldiçoada. Simples assim. Matou uma pessoa, você já vai ser procurado pela sociedade Jujutsu
E vai, tipo assim, sua pena é a morte. Então você já vira um mestre da maldição. O Geto, ele era um feiticeiro Jujutsu. A partir do momento que ele matou a vila pra salvar as meninas, ele virou um mestre das maldições. Muito interessante isso. Então os caras, eles tinham um poder avassalador, porque eles controlavam, tipo, energia amaldiçoada e tinham outras habilidades inatas. E só um moleque nascer com 6 olhos e junto com o ilimitado, porque é uma coisa rara de se acontecer, nascer os dois na mesma pessoa, faz com que toda a balança de poder do mundo mude. Porque ele, um moleque, tipo, tava botando medo em mestre das maldições experientes. Isso daí não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Porém, o equilíbrio sempre... Meu, o mundo, a existência sempre vai buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio foi o quê? Maldições mais poderosas. Só que esse desequilíbrio de tipo, pô, Satoru Gojo é tão overpowered que tipo assim, a balança fica muito nivelada pra cima e depois vem maldições mais fortes, faz com que os feiticeiros Jujutsu fiquem um pouco pra trás de tudo isso. Os outros normais, né? E isso daí é tenso. Como o recorde do atletismo, que parecia impossível, é quebrado. Ou quando patinadores têm que colocar mais giro em seu pulo por ter muita habilidade. Quando Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi alterado. Ou seja, o mero nascimento desse moleque fez com que as maldições tivessem que se fortificar, fazendo com que os feiticeiros Jutsu tivessem que lidar muito mais com eles, e esses criminosos faziam o que queriam, mas agora eles viram a fonte desse problema. Satoru Gojo não é simplesmente mais um peso na balança, ele é a balança. Ele redefiniu as regras desse mundo. E agora nós entendemos o porquê. Ele é a balança. Mano, ó, incrível, incrível, sensacional, amei esse termo. O mundo tá literalmente acabando com um mero selamento de Satoru Gojo. Tiraram um pilar mais forte desse mundo e ele tá prestes a ruir. E esse arco é inteiramente, bizarramente corajoso. Primeiramente por se encaixar na categoria de Battle Shonen e segundo por ser publicado pela Shonen Jump, que é a revista de mangás mais famosa do Japão, que sempre se espera que as obras que estão nela sejam um pouco mais leves ou pelo menos maquiadas. Mas com esse arco, o Jujutsu mudou tudo. E é muito corajoso o autor simplesmente selar e deixar de lado por vários capítulos, por na verdade mais de um arco, o personagem mais forte e popular da obra. E ainda assim, tudo isso feito com coerência. Porque essa medida poderia ter feito com que muitas pessoas simplesmente parassem de ler a obra, já que Satoru Gojo não está mais. Sendo que como foi algo extremamente bem feito, a maioria das pessoas continuou lendo porque queria saber no que aquilo ia dar, como e quando iriam conseguir desselar esse cara. Como eu disse, basicamente o Japão vai pro caralho, várias partes ficam afetadas e são tomadas pelas maldições, com isso tudo acontecendo pela mera ausência de Satoru Gojo. Eventualmente entramos um arco chamado Jogo do Abate, onde envolve um plano do Kenjaku em fazer com que tanto o feiticeiro Jutsu como os olhos maldições, quanto criminosos, quanto maldições e feiticeiros Jutsu revividos entrem em um jogo e tenham que respeitar as regras para conseguir terminá-lo. E depois de inúmeros capítulos, e agora eu vou começar a dar spoiler do mangá, nós vemos uma feiticeira chamada Anjo pairando sob o céu e se preparando para utilizar seu poder contra o cubo na qual Gojo está selado. Ela então invoca a Escada de Jacó, que é basicamente um poder que tira a maldição de qualquer coisa, tanto uma pessoa amaldiçoada quanto um objeto amaldiçoado, e nesse momento a galera vê que o cubo simplesmente desapareceu. Mas do nada eles começam a sentir uma pressão e o que parece ser um terremoto. Isso não pode ser coincidência. Então vemos perante do grande vilão Kenjaku, o próprio honrado Satoru Gojo. E eu lembro que quando esse capítulo lançou aqui, meu Deus do céu, só se falava nisso. E rapidamente a conversa dos dois é interrompida pelo Sukuna no corpo do Megumi. Eles trocam socos, mas depois eles param. Então eles definem que a luta de Satoru Gojo contra Sukuna será feita no dia 24 de dezembro. Daqui a algum tempinho. Então quase um presente de Natal, né, pros fãs. Pros fãs não, pro mundo lá, né? Que já tava um arregaço. O Kenjaku pergunta a Gojo se ele acha mesmo que vai ganhar do Sukuna agora estando no corpo do Megumi, logo tendo as habilidades dele, como por exemplo o Mahoraga, o bicho enorme poderosíssimo que tem o poder de se adaptar a qualquer golpe e poder. E nesse momento nós nos lembramos daquela conversa nos capítulos iniciais, primeiros episódios. Entre ele e você, quem é mais forte? Boa pergunta. Se o Sukuna recuperasse todo o seu poder, daria um cansaço. Então, você perderia? Não, eu vou vencer. Com esse quadro sendo utilizado em 1 bilhão de memes, mostrando o quão popular foi a volta desse personagem. E sim, estranhamente, Satoru Gojo parece um sapo. Eventualmente, depois de um tempo, e agora totalmente preparados, vamos ver a luta. O feiticeiro mais poderoso da história contra o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Com essa cara do Gojo, não mentindo, ele realmente é um sapo. Essa luta é uma das lutas mais animais que você pode ver em mangás de nova geração. Essa luta ainda não foi adaptada em anime, mas realmente a galera fez um trabalho de animação maravilhoso.
E no mangá também tá insano. Se não a melhor, é uma luta extremamente bem feita, uma riqueza bizarra de detalhes e é tudo o que a gente esperava. Realmente a luta dos dois mais fortes desse universo. E essa luta se inspira bastante no que é pra muitos a melhor luta dos mangás, Hisoka contra Chrollo de Hunter x Hunter. O formato é bem parecido, a riqueza de detalhes na hora de explicar habilidades. Jaco Tami é um autor ou autora, não dá pra saber, que pega inspirações em várias obras famosas do meio e que na minha visão incorpora na sua obra com a sua essência, com a sua estética de maneira muito bem feita. E essa luta é a prova disso. Mas no final, Satoru Gojo faz seu último ataque, uma gigantesca explosão do roxo, explodindo a porra toda. Então nós vemos Sukuna completamente fudido, sem braço, completamente machucado, na pindaíba. Então vemos Gojo olhando pra ele e falando que é a primeira vez que me autodestruiu assim. Também estando bem machucado, mas em condições melhores que o Sukuna. E com a condição dos dois, nós temos a certeza. Gojo venceu. Porém, no capítulo seguinte, nós vemos o Gojo jovem conversando com todos os amigos que já morreram. Nanami, o Haibara, o Geto, falando ali entre si, não dá pra saber se isso é um flashback, mas eles falam coisas um pouco metafóricas e mais espirituais. E passando as páginas, do nada, nós vemos isso. O corpo morto do honrado, caído no chão, sangrando pra caralho. Com ele sendo cortado no meio por Sukuna. E ele fala: sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência nesse local, nesse mundo estivesse aí, você seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas a referência do Mahoraga foi muito útil. Com o Sukuna revelando que ele conseguiu fazer isso por causa do famoso corte que corta o mundo. Esplêndido, Gojo Satoru. Não vou esquecer de você por toda a minha vida. Com o que restou do Gojo dando um sorrisinho. Essa luta foi extremamente foda, independentemente do final. Porém, a forma que foi feito foi bem esquisita. E eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em o Gojo ter perdido, o Gojo ter morrido. Afinal, a obra sempre se vendeu assim, né? O mundo do Jutsu é uma merda, é cruel, e os personagens que você mais gosta não estão salvos. A parada é, se a gente pegar as outras duas ocasiões onde o Gojo perdeu, a gente viu que o Kenjaku exauriu ele e selou ele, sabendo que ele não poderia matá-lo naquele momento. E o Toji também exauriu ele de maneira bizarra, e depois utilizou um item específico pra conseguir passar, né, do seu infinito, fazendo com que ele pudesse, né, entre aspas, matá-lo. Porém, do nada, no golpe final, o Sukuna usa esse corte, o corte que corta o mundo, e ninguém escapa dele e tudo mais. Parece um pouco de desespero, ao mesmo tempo um senso de pressa do autor de terminar logo essa luta. Estamos falando de uma luta que, como eu disse antes, ela é rica em detalhes. Cara, eu concordo com você em vários pontos. Por exemplo, realmente essa luta é perfeita, assim, perfeita. Ela é muito bem detalhada, muito bem coreografada, tipo, explora ao máximo todas as habilidades. E eu vou um pouquinho mais longe. Anteriormente, o Satoru falou que ia ganhar. Ok. Ele ia ganhar do Sukuna e depois ele reafirmou que ele ia ganhar do Sukuna no corpo do Megumi. Porém, é assim. Quando era só o Sukuna e o Santuário Malevolente, que é a técnica inata dele, eu concordo plenamente. Ele ganharia. Não tenho dúvida disso. Ele ganharia. Mas as 10 sombras do Megumi, ele é um counter natural de qualquer técnica, por causa do Mahoraga. O Mahoraga, ele funciona com aquela roda de Dharma na cabeça dele, se adaptando a qualquer coisa. E ele literalmente utilizou o Mahoraga para se adaptar ao infinito do Satoru. Simples assim, não foi para mais nada além disso. Ele só queria que o Mahoraga mostrasse um caminho para ele poder vencer. Então, assim, o Kenjaku, ele nerfou o Satoru Gojo até o limite, até a tampa, concordo. O Toji também, mas por quê? Porque eles sabiam que eles não tinham possibilidade de vencer. Agora, o Sukuna, além dele estar no auge dele, ele estava mais forte, porque além de tudo ele estava com o domínio das 10 sombras, a técnica inata do Megumi. Ou seja, ele jamais ia querer ver o Satoru nerfado. Ele queria ser auge contra auge. E ali eram os dois alicerces de todo mundo Jujutsu. Tanto da antiguidade, de 1000 anos antes, quando o Sukuna viveu e destruiu todo mundo, quanto o próprio Satoru Gojo. Então, ele queria aquela luta daquele jeito. Os dois no auge, os dois no talo. E o que aconteceu? No meio dessa luta, o Mahoraga decepcionou o Sukuna. Porque o Sukuna falou, pô, meu, esperava mais de você. Deu uma chamada nele, comeu o rabo dele mesmo. Daí ele foi lá e, tipo, em um ato de esforço, ele cortou o braço do Gojo. Naquele momento, ele mostrou o corte que corta o mundo. E o Sukuna entendeu ali. Ele aprendeu aquela técnica ali. Naquele momento, com o Mahoraga se adaptando ao Satoru. Então, sim, eu acho que faz sentido. Tá ligado? Gostaria de alguma coisa diferente? Como você mesmo falou, muito, muito. Preferia muito uma coisa um pouco mais elaborada. Mas é aceitável.
E detalhe, o golpe que corta o mundo, ele não é como se fosse alguma coisa entrando na outra e fatiando. Ele literalmente abre a existência, ou seja, não vai ter infinito, não vai ter espaço, não vai ter nada. Ele vai pegar aquele campo, aquele raio e vai, ó, abrir a existência. E, consequentemente, se ele abrir o que está no meio, paciência, foi cortado. Esse conceito eu acho incrível, extremamente criativo. Mas seguimos, que eu tô gostando demais do vídeo. Todo momento, Hyakutami se preocupava em descrever as mínimas coisas e habilidades que aconteciam. E no final dessa luta, no ataque mais importante e determinante que matou o Gojo Satoru, simplesmente é tipo, putz, cara, porra, cara, ainda bem que tu me explodiu, bicho, porque aí eu não ia lembrar, né, na hora ali, no momento antes da explosão. Eu desenvolvi essa parada lá atrás, tu acredita nisso? É literalmente um corte que corta tudo, e vai passar pela sua proteção, que literalmente... Na verdade, foi o Mahoraga que desenvolveu isso e ele aprendeu no meio da luta. Mas eu concordo. No auge, quando ele se auto-explode com um roxo, o cara usou uma técnica que ele acabou de aprender no meio do... Isso é meio forçado mesmo. Significa que quando chega mais perto, mais devagar fica e nunca chega. Não, esse corte vai passar e vai te cortar no meio. Pode ficar tranquilo, viu? Imagina o Satoru Gojo que utilizou tudo o que tinha, todas as técnicas e mais um pouco, com uma inteligência absurda, lutando contra Sukuna Mahoraga e outro bicho, ele morrendo, ter que ouvir essa porra desse apelão. Cara, sinceramente, ao invés de um sorriso, ele deveria ter um último balão de fala falando, vai tomar no cu. Porque no fim, isso é injusto com a construção que a gente viu lá desde o início. Muito bom. E uma revolta, assim, justa. Opa. Meu problema não é matar o Gojo, não é derrotar o Gojo, foda-se. Mas a construção desse personagem mostrou que ele já passou por momentos onde a vida dele estava em risco. Depois do Toji, ele não dá mais tanto mole quanto antes. Depois de Shibuya, ele não vai se permitir gastar energia à toa, porque ele viu que a galera parou de tentar matar ele e vai selar. Com esse conhecimento unido do bizarro treinamento que ele tem e o talento natural, com todo respeito, é um pouco difícil de engolir que ele morreu dessa maneira. Porém, de qualquer maneira, como eu disse, Jujutsu Kaisen sempre se vendeu como sendo essa obra que não vai poupar ninguém. Por mais que a sua conclusão fosse difícil de engolir, tudo bem, faz parte da temática da obra. Mas aí depois da morte desse personagem, começa a acontecer o ataque contra o Sukuna de várias pessoas diferentes. E o primeiro competidor depois da morte do Gojo é o Kashimo Hajime, o deus do trovão. Que, desculpa, depois que você vê o Gojo morto perante ao Sukuna já se recuperando com energia reversa, esse cara aparecer é meio que uma piada. O Hajime é um personagem forte, tudo bem, mas depois da luta dos mais fortes e já mostrando que o Sukuna já tá preparado pra outra, esse cara aparecer como novo competidor, eu acho que ninguém levou a sério. Então, finalmente... Mano, concordo com você. Daí é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Entramos no último arco de Jujutsu Kaisen, com certeza o mais problemático e que de uma vez por todas vai expor o problema que Gojo Satoru é pra essa obra. Porque, como eu disse, agora virou generalizado contra o Sukuna. Todo mundo agora tem uma luta com ele, o Sukuna mata, vem outro Sukuna mata e o caralho. E é nessa hora que tem o abuso de, meu Deus do céu, eu lembrei do meu Made in Heaven da era Heian. E é ele toda hora sendo fudido, levando os ataques absurdos, mas o estoque de energia dele não acaba. É que nem o Madara mesmo, né? Energia reversa infinita, ele sempre se cura, sempre se regenera. E é um arco que consegue ser legal, porque as lutas são muito legais, e envolve personagens bem carismáticos com poderes muito maneiros, mas ele é um arco meio apressado demais, onde toda aquela crueza do mundo Jujutsu agora parece até algo meio tendencioso, parcial. O Sukuna tem perdas mínimas, enquanto personagens importantíssimos têm seus finais traumáticos. É algo muito complicado de julgar, porque a gente sabe que a gente tá falando do feiticeiro mais forte da história, e depois de ele ter matado o Gojo, a gente sabe que esse cara é uma putaria, mas independentemente de quanta energia ele tenha, de quanto ele consiga se regenerar, ele tem que mostrar que ele tá se despedaçando, ele tá se fudendo. Ah, mas ele pega o corpo original dele, ele vai pro corpo de 4 braços, ele se recupera. Entende que é preciso muita explicação pro personagem continuar de pé. E nesse momento nós vemos gradativamente Hyakutami cometendo basicamente o mesmo erro que ele cometeu com o Gojo. De agora ele colocando Sukuna em um patamar inigualável, de um patamar que vai ser difícil bater nesse cara e ser coerente. Entende como o fator Satoru Gojo e a forma que ele morreu agora vai impactar todo o anime a partir daqui? E diferente do que aconteceu lá em Shibuya, quando ele foi selado e a galera continuou olhando porque queria... Cara, extremamente bem pontuado. Extremamente bem pontuado. O fato dos dois serem pilares e até o fato do próprio Satoru Gojo morrer, tipo, deixa quase tudo meio que descredibilizado. Eu acho que essa é a palavra. Você não bota uma fé naquilo. E eu não sei vocês. Quando eu não me convenço com a parada, a parada me perde. Esse final me perdeu demais. Fora que tinha personagens incríveis, extremamente bem desenvolvidos, assim... já estavam num auge e tipo, ser descartados, tá ligado? Fora que assim, eu acho que a ordem foi invertida, esse é o grande auge do anime, a luta Satoru Gojo versus Sukuna. Então por que ele não inverteu?
Por que ele não fez os feiticeiros Jujutsus eliminarem as 10 sombras e na hora que ele apareceu no auge, entre Satoru Gojo e arregaça tudo? Sei lá, né? Uma construção um pouquinho melhor do que eu falando em 15 segundos aqui. Queria ver o que ia acontecer. Agora estamos falando da morte desse personagem. E depois do capítulo Gojo, né, todo mundo acreditava que ele ia voltar, só mais 48 horas, relaxem. Quando as pessoas começaram a perceber que essa volta não iria acontecer, as vendas do mangá caíram consideravelmente. Esse é o momento onde a popularidade de Satoru Gojo entra em cena de uma maneira completamente negativa para Jujutsu Kaisen. Porém, enquanto o porradeiro continua e finalmente nós vemos Sukuna lutando contra Yuji, o garoto que teve sua vida completamente revirada por essa criatura, agora lutando com a mesma, fora de seu corpo, Satoru Gojo aparece com a cabeça costurada semelhante à técnica do Kenjaku. Então Sukuna percebe o que tá acontecendo e fala que tudo aquilo é uma obra de Yuta Okotsu. O Yuta, que é um personagem bem importante de Jujutsu Kaisen, ele tem o poder de copiar técnicas alheias. E ele conseguiu copiar a técnica do Kenjaku, então utilizou essa técnica para incorporar o corpo morto de Satoru Gojo. E assim, Vamos lá. Agora eu vou abrir meu coração aqui. Yuta Okotsu, ele é o protagonista, o primeiro protagonista do Jujutsu Kaisen com o Jujutsu Kaisen 0. Mas depois o Yuji Tadori assume a parada. E ele, pela primeira vez, está assumindo o protagonismo e batendo no Sukuna. Que o Yuta, que o Gojo tinha que voltar daquele jeito, com uma técnica imitada do Kenjaku, gente. Mano, é muito decepcionante. É muito deprimente aquele momento. Isso daí é óbvio, é claro, foi toda a fanbase pressionando, os editores pressionando, tudo pressionando o Gyakutami, que além de ser a primeira obra relevante dele, talvez não tinha maturidade nem para segurar a pressão, quanto para finalizar essa obra. Mas é nítido que essa obra deveria durar muito menos do que durou na cabeça dele. E ele foi esticando, e com esses conceitos, com esses personagens de jogo, ficou muito difícil dar um fim plausível. Mas o Satoru Gojo voltando com a bagulho na cabeça, ali pra mim foi o fim, mano. Na moral. Antes de criticar isso, eu vou te falar que esse conceito é muito legal. É de novo um resgate à essência da obra. Esse mundo é cru e cruel, aonde para conseguir alcançar o objetivo, nem mesmo o corpo do seu amado professor será poupado. Eles simplesmente pegaram o corpo do Gojo e macularam ele, utilizando o cadáver dele como uma espécie de marionete, só para acessar os poderes que ele tem por meio da mente de Yuta Okotsu. Isso é maneiro e tem a ver com tudo que a obra vende. Mas aí a gente vê o que ele faz. Com o Gota, né, o Gojo Yuta chegando, tendo um clash de domínio de expansão, ele aplica alguns golpes do Sukuna, o Sukuna dá uns socos nele, e então o grande momento acontece, onde tudo era uma distração pra jogar uma espécie de telefone, gravador que seja. O Inumaki, que tem o poder da palavra, né, ele fala algo que as pessoas têm que fazer, ele fala pro Sukuna, não se mova. Com isso, o Gota faz o roxo. Em uma cena na qual a gente acharia que o próximo capítulo ia ser ver o que aconteceu, por exemplo, com o Toji, né, com o roxo acontecendo nessa situação, o Sukuna morrendo daí, sendo até poético, ao mesmo tempo perturbador, o Gojo de verdade morrendo pro Sukuna, mas agora ele conseguindo derrotá-lo, mas sendo controlado como um cadáver pelo seu próprio aluno. Mas a gente vê que o roxo só queimou o Sukuna mesmo, coisa que ele vai conseguir regenerar fácil, e diz ali que o roxo não é tão poderoso, já que é o Yuta controlando, tudo bem, faz sentido. Então depois disso, com o Sukuna debilitado, finalmente esse trio louco vem, Yuji todo e Gota, vamos foder esse cara. E aí ele tropeça, exatamente, cai de cara no chão. Vemos que a técnica do Yuta se esgotou, e agora o corpo do Gojo volta a ser um corpo morto, sem utilidade nenhuma. Com o desempenho do Gota na luta contra o Sukuna, que depois vai ocasionar na sua morte, sendo basicamente nulo. Ah, mas ele forçou o nome de expansão, ele explodiu ele. Cara, do jeito que a carruagem estava andando, tudo isso poderia ser explicado com ele lembrando de alguma coisa da Rian, ou ele se regenerando com a energia infinita que ele tem. Porque no fim do dia, como eu disse, é um conceito muito maneiro, mas é uma execução péssima. Parece que o Gota só foi uma forma de atrair mais hype para uma série que estava Execução péssima. Ponto. perdendo o número de vendas. Independentemente de como o Gojo vai aparecer, o público quer ver. Então, foda-se. Vamos dar o que o público quer, mesmo que seja uma merda. De novo, isso é algo que expõe o desespero do autor, de não saber como lidar com uma situação. Provavelmente os editores, pessoas próximas dele estão falando, cara, bota o Gojo, senão os números vão continuar a cair, bota o Gojo. Os comentários de Gyakutami, ao terminar Jujutsu Kaisen, expõem muito isso. Ele é uma pessoa que estava completamente farta da serialização da Shonen Jump e da reta final do seu mangá, né? Ele ainda não tinha previsto tudo o que ia acontecer, do fenômeno. Foi até o que eu falei, né? Ele não estava preparado para esse sucesso. Simples assim, meu.
fenômeno que o Jujutsu Kaisen ia se tornar e do tempo curtíssimo que ele teria que entregar a sua obra. No fim do dia, o que eu quero dizer é que o autor, o diretor, qualquer pessoa que esteja na frente de uma obra tem que demonstrar pro público pelo menos a sensação de que ela sabe o que ela tá fazendo. Por exemplo, Lost foi um dos maiores fenômenos das séries de TV. Todo mundo que assistia ficava completamente intrigado pelos mistérios daquela série, fazia 1 milhão de teorias. Em uma época onde a internet e redes sociais não era tão utilizada, foi uma obra que conseguiu movimentar o mundo inteiro como um verdadeiro fenômeno. Mas conforme as temporadas passaram, eles mais e mais demonstraram pro público que eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles estavam mais introduzindo mistérios e não dando nenhuma migalha do que poderia explicar eles. Diferente, por exemplo, da recente série Ruptura, que tá lançando a segunda temporada agora, sendo uma série igualmente ou até mais intrigante que Lost, sempre mostrando muitos mistérios, sendo que a forma que ela é feita, o roteiro, a estrutura, meio que dá a sensação pra todo mundo que tá vendo que, tipo, caralho, esses caras sabem o que estão fazendo, esses mistérios serão respondidos, eles sabem o objetivo final dessa obra. E isso... Cara, concordo plenamente, só que com uma aspas aí. Lost, ele foi um sucesso avassalador. Assim como o Jujutsu Kaisen nos animes foi um sucesso avassalador. Mas tem uma coisa chamada plata. Plata ou plumo? Aí, ó, até tá se manifestando ali. O que que acontece? Dinheiro, essa é a real. Dinheiro faz com que eles estiquem a obra porque eles querem mamar na teta mais tempo, tá ligado? E esse é o ponto. O Lost, ele muito provavelmente pode ter sido sim uma série desenvolvida para ter um final um pouco mais próximo e tipo assim, menos desenvolvimento e menos mistério, assim como Jujutsu Kaisen, que era para ser um mangá mais curto. Mas, tipo, o sucesso fez com que esticasse e o Gegeki Utami perdesse a mão. Agora, Ruptura, que eu concordo, é uma excelente série, tá na segunda temporada ainda. Então tem muito pano, tá ligado? Muita água pra rolar. E isso pode, às vezes, decepcionar, dependendo do sucesso, dependendo de como eles estiquem seu roteiro. Então, concordo com você plenamente, mas eu não quero isentar a Ruptura ainda não. Ainda tá no começo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tô curtindo pra caramba a Ruptura, hein? Isso é reconfortante, é algo que fortifica a relação de fidelidade que o leitor, telespectador tem com a obra. E Satoru Gojo era literalmente essa demonstração. Era um personagem tão poderoso, tão carismático, que unia com ele tantas coisas relevantes do universo. Ele era o personagem que englobava toda a obra que a gente estava vendo. E ele se tornou o maior pilar tanto do universo como fora também, para os fãs, para o público. E como eu disse, quando o personagem ganha essa proporção, cria-se muita expectativa em cima dele e obviamente será criada muita expectativa para a sua conclusão, que primeiramente foi frustrada de uma maneira meio bizarra que ele morreu e depois seu corpo foi utilizado puramente por uma tática de marketing. É como se no final Jujutsu Kaisen admitisse que se tornou Concordo. Tática de marketing. Concordo plenamente. um refém do personagem. E sempre vai haver essa questão, um personagem extremamente forte, como que a gente vai lidar com eles? Se eu apresentei eles fazendo 1 milhão de coisas, mudando o equilíbrio do mundo, como eu vou conseguir fazer algo que dê um fim coerente a esse personagem? Aliado, obviamente, com a ideia de como o público vai receber isso. Porque no fim do dia, nem todo criador é que nem o Tarantino, que faz filmes extremamente autorais, na qual ele quer ver e se divertir, e simplesmente convida a gente pra ver. Afinal, estamos falando de um mangá lançado semanalmente em uma revista na qual a sua relevância depende da sua popularidade. Então é algo que se torna muito, mas muito complicado. E o Jujutsu Kaisen continuou relevante depois do Gojo, mesmo tendo aí uma queda de vendas e tudo mais. Porém agora, todo o tropeço que acontecia e toda coisa minimamente controversa que o autor fazia era sempre atribuído com a famosa frase: tudo desandou depois que o Gojo morreu. A maioria das pessoas, ao criticar Jujutsu Kaisen, sempre falou isso. Porque não tem jeito. Satoru Gojo é um personagem onipresente nessa série até mesmo depois da sua morte. E as pessoas irão utilizar sua conclusão como um potencializador para os novos problemas. E esse é o grande bicho de 7 cabeças que Gegeki Utami criou sem querer. Um personagem extremamente popular, poderoso, complexo e bizarramente carismático se tornou, em sua morte, o marco da queda da obra, fazendo com que os fãs tivessem muito mais senso crítico depois do que aconteceu. Afinal, Satoru Gojo era um personagem cegante. Quando ele aparecia, todo mundo gostava, independentemente do que acontecesse. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse potencial, ele teve igual potencial para complicar bastante a obra. Antes de me despedir, eu tenho que falar que... Só complementando antes da despedida aqui, concordo. E um Quentin Tarantino, por exemplo, ele hoje em dia ele tem autoridade, né, também para falar e fazer alguma coisa autoral, coisa que o Gegeki Utami não tem ainda. Mas eu acredito que o Gegeki Utami tem muito potencial mesmo. Eu vejo como o próprio Togashi. E o Yu Yu Hakusho, pra mim, é uma das obras da minha vida, amo, mas o final no mangá foi extremamente corrido. Eles salvaram no anime, mas o mangá ele simplesmente abandonou. Então, Gegeki Utami ele também não soube finalizar a obra direito e também cedeu às pressões.
Tanto que ele até fez uma carta se redimindo e tudo mais. E é tipo, parte do coração, né? Tipo, um filho seu, uma obra sua que você fez com tanto carinho. Tipo, você não querer finalizar ela adequadamente ou não poder. Isso daí pega. Mas eu acredito que ele ainda vai ter um futuro muito grande. E eu acredito que ele vai ter muita coisa legal pra oferecer aí. Então, assim como o Togashi fez o Hunter vs Hunter, né, mano? Que eu acho que é a obra definitiva da atualidade. Amo demais. Gosto de One Piece, Naruto, pra caramba, Dragon Ball, pra caramba. Mas o Hunter vs Hunter eu acho que ele tá, em alguns pontos, um degrau acima. Minha humilde opinião, tá? Mas vamos ver aqui o que ele tá falando. A ideia desse vídeo foi feita por um inscrito. Então, muito obrigado aí ao Alexandre Júnior por ter dado, né, uma ideia bem semelhante. Alexandre Júnior, parabéns, mano. Ideia top. Ao tema desse vídeo aqui. E lembre-se, nesse canal suas ideias são levadas a sério e podem se tornar temas de vídeo. Então sintam-se incentivados e aqui nos comentários podem falar o que vocês quiserem. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Brusarela, Rian Charles, Brubru, O Gugas, Guilherme Xavier, Arroz Cadele, Vanil Silva. Mano, tem muito membro aí. Eu já vi alguns vídeos dele, eu sei que tem muito membro. Mas, ó, só ressaltando, quando o autor cria um problema, é o nome do vídeo, do Inferno de Dante. E é o seguinte, vamos ver aqui se tem vídeos usados. Mano, a qualidade, ó, Dani. Ó, o Instagram dele é dante.dani, com 2 i's no final. O moleque merece muito, muito, muito respeito com essas análises densas, com esses vídeos aí caprichados. Então, dá essa moral lá. Curta o vídeo, vai lá na página dele, curte o vídeo, compartilha, ó. Insano. Parabéns mesmo. E se você curtiu, seja bem-vindo ao novo canal e o novo quadro do Vini. Reacts Vini. Eu acho que esse nome tá meio esquisito. Vamos tentar mudar. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí, ó, nos comentários. E tamo junto. Falou, família. Tchau, tchau.